Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu me calo. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais esse propósito. Nosso devocional, tempo a sós com Deus, a qual precisamos tanto, necessitamos desse momento com o nosso Senhor. Hoje Deus me deu uma frase. Anne Marcele, bem-vinda, meu amor. Hoje, meditando sobre esse propósito, pedindo ao Senhor uma direção, o Senhor me deu uma frase. E que fala sobre isso. Deus tem tratado muito acerca desse tema comigo, porque quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para estar perto da pessoa, a gente prioriza o tempo com essa pessoa, ainda que não tenha quantidade, mas o principal para a gente é a qualidade de tempo. E com Deus não pode ser diferente. Para Deus o mais importante não é a quantidade em si. Eu sempre falo isso. Se tiver quantidade, é bom sim. Quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente ler a Bíblia, quanto mais a gente jejuar, será melhor. Porém, o principal para Deus é a qualidade em si, o como, não o quanto eu faço para Deus, mas o quanto eu me entrego para Ele de verdade, de coração. Não é assim a nossa vida com quem a gente ama. Não é o quanto a pessoa vai fazer para nós, mas é o quanto ela vai fazer de coração. Isso é o mais importante para nós e para Deus não é diferente. O mais importante para o Senhor é a qualidade em si, não é o quanto eu vou fazer, mas o como eu vou fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e quero dar boas-vindas para todos aqueles que estão chegando. A live fica salva. E vamos lá, sem perca de tempo, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor direção. Ele já está no controle, mas nós nos importamos a cada instante de pedir que Ele fique à vontade, que Ele é bem-vindo em nosso meio, que é Ele que nos comanda. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, rompendo com o nosso medo, rompendo com a nossa timidez, rompendo, meu Senhor, com as nossas limitações, para tão somente glorificar o Teu nome, porque a Tua palavra nos afirma que tudo quanto fizermos, que seja de coração, que seja para a glória do Teu nome. Esse é o nosso intuito aqui, ó Pai. Então nós te pedimos, Pai, que vidas venham ser alcançadas e que cada um venha entender de uma vez por todas o seu propósito, o que agrada o teu coração, que venha, Senhor, haver entendimento, para que haja posicionamento, porque é tempo, ó Pai, de entendermos o nosso propósito de vida, como o Senhor tem usado os teus servos, como o Senhor tem confirmado acerca do propósito do Senhor sobre cada vida. Ô Senhor, como o Senhor pode usar a tua serva no domingo. Ô Jesus querido, falando sobre o propósito de vida, eu te glorifico, porque, ó Pai, tu não és Deus de confusão, e o Senhor usa, confirma e testifica a tua vontade em cada coração, para que não haja dúvida, meu Senhor. Eu te glorifico e te exalto, porque tu és um Deus vivo, Senhor, e nós já podemos sentir a tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e fica à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Meu irmão, pastor André, também acabou de entrar. Elaine, minha amiga querida, que sempre nos acompanha, divulga sempre o nosso trabalho, e glória a Deus por isso, porque somos um só povo no Senhor. Uma outra pessoa também entrou, Ana, também, sejam todos bem-vindos. Então, queridos, o propósito que o Senhor tem colocado ao meu coração é assim, sempre dessa forma, simples, prático, objetivo,
Porque Deus é assim, ele em toda a sua infinita grandeza, sabedoria, ciência e poder, ele vem nos direcionando, nos esclarecendo acerca daquilo que a gente precisa. E a gente que complica tudo, né? A gente arruma desculpa para tanta coisa. Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas o Senhor, ele vem nos alertando que o tempo quem faz é a gente. A gente precisa usar o tempo ao nosso favor. E como a palavra do Senhor bem nos afirma e nos esclarece, que há tempo para todas as coisas. E o tempo passa e não volta. Cada momento é único, cada dia é único. E o Senhor, ele vem nos ensinando a remir o nosso tempo, como a palavra do Senhor também nos afirma e nos ensina. O que quer dizer isso? Remindo o tempo, aproveitando o tempo da melhor forma possível, usando o tempo da melhor forma possível, não gastando o tempo com coisas supérfluas, com coisas que não vão somar na nossa vida. É buscar no Senhor a cada dia graça para colocar em prática o que nós precisamos, perceber o que é prioridade em nossas vidas, não perder tempo com aquilo que não vá agregar, que não vá trazer algum benefício para a nossa vida, não perder tempo, remir o tempo, não há mais tempo a perder, o tempo é esse, a hora é agora, parar de procrastinar, eu preciso a cada dia. E Deus tem usado muito dos seus servos também para falar acerca deste tema. Buscar, cumprir, colocar em prática aquilo que nós precisamos. Parar de deixar para depois. Não, amanhã eu oro, depois eu faço, depois eu busco. Não, a hora é agora. O Senhor está nos dando vida hoje. Eu sei que existem outras prioridades em nossas vidas e fazer a vontade do Senhor, reservar um tempo a sós com Deus, não é deixar de cumprir com o nosso dever em outras áreas, não. Porém, é priorizar a presença do Senhor em nossas vidas, o tempo a sós com Deus, porque a palavra vai nos dizer, vai nos ensinar a buscar primeiro o reino dos céus. O que quer dizer isso? Priorizar as coisas de Deus, priorizar a vontade do Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas, porque quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, quando pedimos direção ao Senhor em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente precisa entender isso. A gente precisa buscar por entendimento, por discernimento, por sabedoria, porque a palavra de Deus nos ensina a buscar em Deus todas as coisas, a buscar a sabedoria do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não tem sabedoria, busca nele, que ele vai nos dar a sabedoria que nós precisamos. A sabedoria vem dele, o conhecimento vem dele. E quando nós buscamos, é necessário buscar. Buscar primeiro o reino dos céus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, que coisa linda quando há entendimento. Porque o segredo está em entender o que Deus está falando. O segredo está em entender o que nós precisamos. Eu sempre falo e vou repetir. Parece que fica uma coisa chata, repetitiva, mas quanto mais a gente fala sobre determinado assunto, mais entendimento nós teremos. Porque é aquilo que a gente precisa entender. E eu sempre digo aqui porque é algo que eu vivo. Deus tem tratado comigo, fala do que você vive. Não fala do outro, fala do que você vive. Fala do que eu tenho feito na tua vida. Porque aí, mesmo que eu não saiba muito, o pouquinho que eu souber, o pouquinho que eu expressar para a glória do nome do Senhor, haverá entendimento. Porque eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu não estou inventando uma história. Eu estou falando do que o Senhor tem tratado comigo.
O mais importante para Deus não é a quantidade em si, é a qualidade de tempo. É o que eu estou fazendo para Ele de coração quando ninguém vê. Não para ser reconhecido, mas para ser de verdade, porque o que importa é que Ele veja. O que importa é que Ele saiba o que se passa dentro de mim. O mais importante para Deus é ser de verdade. Deus é simples. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer sobre remir o tempo. É tempo da gente não perder mais tempo. Vamos priorizar a presença, o tempo a sós com Deus. Eu volto a repetir, quando nós amamos muito uma pessoa, a gente faz loucuras por aquela pessoa. A gente se desdobra, a gente cansa porque a gente ama, a gente quer agradar aquela pessoa. E não é errado. Não é errado. Mas e com Deus? Qual o tempo que estamos tendo para Deus? Qual o tempo que estamos priorizando para Ele? Porque nós queremos muito de Deus. Nós queremos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, faz. Muitas vezes a gente encosta Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Né? E não é dessa forma que funciona. A gente quer cobrar a Deus, a gente depende dele para tudo, a gente precisa dele. Mas o que nós estamos dispostos a fazer para ter dele? Enquanto eu estava aqui me programando, o Senhor me trouxe à mente uma frase que diz assim: o tempo que eu reservo para Deus revelará o quanto eu terei de Deus. Vou repetir, o tempo que eu reservo para Deus revelará o quanto eu terei de Deus. Porque a gente quer muito de Deus. A gente é pidão mesmo e não é errado pedir. A palavra vai nos dizer, pedir, dá-se-vos-á. Não é errado pedir, mas até para pedir a gente tem que saber como pedir. E a oração, falando da oração, do nosso tempo a sós com Deus, não é somente um monólogo, onde só eu falo. Senhor, eu quero, Senhor, faz, Senhor, eu preciso. A gente fala muito. Mas a gente não para ouvir Deus falar. Aleluia! E às vezes a gente questiona, reclama com o Senhor não fala comigo. Ele fala sim. Ele fala a todo instante. O meu pai sempre fala, aprendi com o meu pai, um homem de Deus, com a minha mãe, que é a base, né, do que eu aprendi, os princípios, os valores, desde a minha infância. E eu aprendi com meu pai que nós devemos ter esse momento. Nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. E às vezes a gente pede, só reclama, mas a gente não para ouvir o que Deus está falando. E meu pai sempre fala que a maior profecia, o maior profeta é a Bíblia. É Deus falando para nós. A palavra do Senhor é tudo, é o nosso manual, é a bússola do cristão. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nela. Mas nós não queremos reservar tempo para Deus. Nós não queremos reservar tempo para ouvir Deus falar. E o principal, a maior profecia é a palavra. Porém, Deus usa de outras formas também para confirmar o que já está escrito. Ele usa várias formas, através de seus servos, ele confirma o que ele quer, o que ele está falando, o que a gente precisa entender. Através de sonhos. Nem todo sonho provém de Deus, não. Mas existem sonhos que são revelações. E quando são sonhos de revelações vindas do Senhor, ele confirma para que não haja dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas ele fala de várias formas. Ele fala através de um gesto, através da natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala de várias formas, mas a principal profecia é a palavra de Deus. E a oração não é um monólogo onde só eu falo, onde só eu questiono, onde só eu reclamo. Não. A oração é um diálogo.
É uma conversa com Deus, onde eu falo sim, Ele respeita os meus sentimentos. Ele respeita os nossos sentimentos porque Ele lembra que somos pó. Foi Ele que nos fez, que nos criou, que nos deu vida. Gente, vai explicar para Deus. Não precisa, Ele vê, Ele sabe o que você sente. Ele te conhece as tuas limitações. Porém, depois que eu orei, depois que eu pedi, reclamei e falei, eu preciso ouvir. Eu preciso ter esse tempo. Nós, a humanidade, precisamos ter esse tempo para ouvir. Senhor, fala comigo. E Ele fala. Ele fala de uma forma incrível, linda, que só quando a gente entende, Ele faz a gente entender aquilo que a gente precisa. Ele é maravilhoso. Ele é Deus de certeza. Aleluia. Ele é Deus de coisas concretas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é tão incrível que Ele nos valoriza tanto. Ele nos ama tanto, queridos, que Deus nos fez. Que Deus não nos quer somente como servos. Que coisa mais linda. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, não vos chamarei de servos, mas de amigos. O Senhor Jesus pôde dizer isso, deixou registrado. Não vos chamarei de servos, mas de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele nos revela a sua santa vontade, mas para isso precisamos estar ligadas com Ele. Sabe quando você muito anda com uma pessoa, o ser humano, ele tem essa facilidade, né? Essa capacidade de absorver muito rápido um caguete, uma mania, um gesto de alguém, já viu? Quando você admira muito alguém, não idolatrar, tá, gente? Não idolatrar, por favor, não me leve a mal, não me interprete mal. Não idolatrar, admirar, não tem problema você admirar alguém. Quando você admira muito alguém e anda muito com essa pessoa, daqui a pouco, sem você perceber, você já tá com aquele caguete, você já tá com aquele gesto, porque é sem você perceber, vai fluindo naturalmente, porque você vai absorver, sabe? Você vai absorver. É como uma criança que não sabe nem falar direito, que mal começou a andar ou tá engatinhando, mas se ele vê ou ouvir algo, mesmo que seja errado, ele ainda não tem a consciência do que é certo e errado, ele automaticamente, a criança vai desenvolver aquilo que ela viu. Ela vai fazer, vai repetir aquele gesto. E assim, somos nós como seres humanos. Admiramos alguém, automaticamente, quando a gente acompanha muito aquela pessoa, a gente já tá falando daquela forma. Quando é algo bom, gente, é válido. Agora, o pior é quando é algo ruim que não presta, né? Aí a gente tem que absorver e ficar com o que é bom, para também não ser uma cópia daquela pessoa. Mas, enfim, o que eu estou dizendo? Quanto mais a gente, como ser humano, quanto mais a gente se aproxima de uma pessoa, a gente tem a capacidade de absorver e copiar, aprender com aquela pessoa. Gente, quanto mais com o Senhor, aleluia, quanto mais a gente andar com Ele, quanto mais a gente buscar dele, oh, aleluia, mais parecidos com Ele nós vamos ficar. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, como a palavra nos ensina. A gente quer imitar tanta gente. A gente quer imitar, quer copiar uma moda. A gente quer imitar alguém, alguma coisa que saiu na televisão. Ah, que legal, tá na moda aquilo, vou fazer, vou usar. Por que a gente não copia Deus, que é maravilhoso? Claro, Ele é santo e a gente é imperfeito, sim. Não tem como comparar. Não tem. Ele é santo demais. Ele é maravilhoso. Mas quanto mais a gente olhar para Ele, quanto mais a gente buscar dele,
mais nós teremos dele. Então nós vamos aprender a priorizar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos liberta, nos faz conseguir superar aquilo que a gente achou que jamais conseguiria. Para, Senhor, perdoar aquilo é impossível, porque foi muito forte o que fizeram comigo. Mas quando você busca nele você encontra a graça, a condição para conseguir aquilo que você precisa. Seja no perdão, no amor, na libertação, na gratidão. No dia a dia, no seu trabalho com o Senhor, porque Deus, ele é um Deus completo. Ele não está preocupado somente em agir e abençoar a nossa vida espiritual, não. Não é viver 24 horas por dia de joelho clamando, não. Não é espiritualizar tudo, porque nós somos humanos. Somos corpo, alma e espírito. E eu falo de algo que eu vivi, porque teve momentos que eu esqueci que eu era aqui da terra. Eu queria só orar. Eu queria só buscar. E meu corpo não aguentou. Sabe, gente? Então tem que haver um equilíbrio também. Saber separar as coisas. Não é orar, jejuar. Não, Deus é equilíbrio. A palavra do Senhor vai nos ensinar que não devemos saber além do que nos convém. Tem uma medida para cada um. Não é errado a gente aprender, buscar cada vez mais. Não, mas tem um limite. Nós somos limitados por Deus. Porém, o poder de Deus não tem limites. É como se fosse uma linha invisível, né? O Senhor nos dá a condição, entendimento, fala, filho, até aqui você pode ir, mas daqui para lá não convém. Porque nós somos humanos, somos limitados. Por isso que existem muitas pessoas que apostataram da fé, que não crer mais em Deus. Eu sinto de falar isso aqui. Sabe por quê? Porque quer saber além do que convém. Ninguém pode saber mais do que Deus. Deus é Deus. Senão ele não seria Deus. Existe um versículo que eu não estou lembrando agora onde. Depois eu vou procurar e vou deixar para vocês aqui. Existe um versículo que diz assim: as coisas que são reveladas são aos homens. Mais ou menos assim. As coisas que são reveladas são para os homens. As ocultas pertencem somente a Deus. Deus é Ele. Soberano é Ele. Quem sabe tudo é Ele. O autor é Ele. Nós somos somente criação do Deus Altíssimo. Amantes de sua palavra, mas somos errantes. Mas lá no profundo do nosso ser, tudo que Deus quer é que haja um querer para Ele trabalhar. Porque Deus é educado. Eis que estou à porta e bato. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente não vê acontecer na nossa vida o que Deus prometeu. Porque a gente não está dando, tem momentos que a gente não está dando liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar o suficiente na nossa vida. Sabe por quê? A gente se acomoda e fala, mas Deus, ele é soberano. Ele sabe do que eu preciso, ele sabe. Mas ele quer ver a gente declarar. Senhor, já viu, gente? Eu volto a repetir. Quando a gente ama muito uma pessoa, quanto mais a gente andar com aquela pessoa, mais parecido com aquela pessoa a gente vai ficar. E quando a gente ama uma pessoa e sabe que aquela pessoa nos ama, eu amo meu esposo, eu sei que ele me ama, eu amo minha filha, eu sei que ela me ama, mas de vez em quando, gente, é tão bom ouvir eles falarem que me amam, porque eu já falo de graça, eu gosto, é de mim isso. Falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto. Eu abraço, eu beijo, eu aperto. Tem gente que tem essa dificuldade, tudo bem. A gente respeita um ao outro. Cada um é de um jeito. Deus fez cada um de um jeitinho. Tem gente que tem dificuldade.
Ponto. A gente respeita. Só que de vez em quando é bom a gente ouvir. E mais que ouvir, é bom a gente ver que a pessoa ama de verdade. Porque tem aquela outra parte também, que tem pessoa que fala muito, ama, mas não ama nada. Porque quem ama de verdade não só fala, vive, faz, é com o gesto, né? Mas eu estou dizendo assim, é bom a gente ouvir, é bom a gente ver, com as atitudes também, o quanto a pessoa nos ama, o quanto a gente é amado. É tão bom. Quem não quer, gente? É tão bom a gente se sentir protegido, amado. Que coisa boa, coisa gostosa. Cura a gente, né? Nos faz sentir protegidos. Nos faz sentir especial. E com o Senhor, a gente também precisa declarar com os nossos lábios o quanto nós o amamos. Não somente de palavras. Vocês estão entendendo? Não somente de palavras, com atitudes, lógico. Atitudes em primeiro lugar. Mas no nosso devocional, no nosso tempo a sós com Deus, é importante a gente falar para Ele, mas de verdade, de coração. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu dependo do Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu fez por mim o que ninguém jamais poderia fazer. Eu sou grata. Eu sou grata por tudo, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, porque o Senhor viu em mim o que nem eu mesma vi. Que quando a gente olha pra gente e fala, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Oh, Jesus, que amor é esse? Vale a pena, gente. Como não amar e não servir a esse Deus maravilhoso. Então, Senhor, uma coisa que Deus tem tratado muito comigo também é acerca de quando a gente está na igreja, na presença do Senhor. A gente acostuma, e Deus está tratando isso comigo, tá, gente? Estou falando por mim, que Deus tem me cobrado isso. A gente se acostuma aí. Ah, quero ir, quero ouvir Deus falar comigo. Lógico, é válido, nós estamos ali para isso. Mas antes, gente, acima de tudo, eu estou ali para servir, para adorar, não é? E a gente chega e fica ali, não, tô aqui para ouvir, tô aqui para ouvir, tô aqui para ouvir. Mas qual é o que nós estamos dispostos a fazer para entregar para Ele? A nossa oferta... Tem alguém tentando ligar, meu Deus. A nossa oferta agradável ao Senhor é a nossa vida. É o nosso coração, é a nossa atitude para com Ele. É a nossa adoração. Eu estou ali, sim, para ouvir o Senhor falar. Eu estou ali para receber de Deus. Mas eu estou ali para adorar. Para entregar para Ele. O culto é dele. Oh, aleluia! Não importa quem está cantando, não importa quem vai pregar. Eu estou ali para Ele, para sentir a presença dEle, para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o quanto é importante a gente render a Ele a nossa adoração com palavras, com atitudes. Volto a repetir, com atitudes em primeiro lugar, sim, mas com gestos, com palavras. Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Tens total liberdade aqui para trabalhar e fazer da forma que o Senhor quer. Porque tudo é dele. Tudo é para Ele. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, são todas as coisas. Então a gente não pode aceitar se perder a essência, perder os valores, a qual muitos lugares, infelizmente, já não priorizam mais a presença. O que importa é que eu seja beneficiada. Ah, o meu louvor. Ah, eu adoro esse louvor. Glória, glória. Tá tocando o louvor que eu amo. Ah, como eu amo esse louvor. Mas se não for o louvor o meu louvor favorito, se não for o louvor que eu prefiro, se a pessoa que está com a oportunidade não tem lá uma grande voz, oh, Jesus, não importa nada. O que importa é que Ele cresça. O que importa é que Ele apareça. O culto é para Ele. Eu estou ali para Ele. Para adorar a Ele. Para servir
a Ele. Então, quando a gente entende isso, tudo muda. O culto é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, a gente falando sobre devocional, sobre o nosso tempo a sós com Deus, o nosso culto começa dentro da nossa casa. O nosso culto começa na Bandarábia, dentro de nós. Às vezes a gente, quando vai a uma festa, tudo que a gente vai fazer, um compromisso, a gente se programa, se prepara o melhor. Né? Sábado passado houve um casamento de uma amiga e nós fomos padrinhos. Então a gente se prepara, faz o nosso melhor, né? E arruma daqui, tira o bigode, arruma sobrancelha, cabelo, roupa. Tem que estar impecável, porque afinal de contas eu preciso estar bem apresentável lá. Mas para Deus a gente não se prepara. Para Deus vai de qualquer jeito, porque afinal de contas Deus é Deus, né? Ele sabe do nosso coração, não, para Deus tem que ser o melhor. Eu não digo melhor em aparência no sentido, mas o melhor com excelência, com verdade, com sinceridade, com temor, porque está escasso, né? Hoje em dia, o temor a Deus. O que é o temor a Deus? É o respeito, a reverência, a grandeza, a soberania de Deus. Reverenciar a presença, saber que nós estamos ali para Ele, saber que Ele está presente e que por isso que eu estou ali, porque se Ele não tiver eu nem vou. Priorizar a presença. E o nosso devocional, o nosso culto começa dentro da nossa casa, começa dentro de nós. Porque como que eu vou para a casa do Senhor sem me preparar? Vou de qualquer maneira, eu vou entrar e vou sair da mesma forma. Ainda vou reclamar, falar que o culto não estava bom. Eu vivi muito isso. Eu falo por mim. Então, que em nome do Senhor Jesus, esse devocional, essa live está sendo mais para um incentivo. Que não existe queridinho para Deus. Aleluia. Deus tem tratado isso comigo. Não importa, gente. Para Deus não é quem sabe muito. Para Deus não é quem canta muito, gente. A gente precisa entender isso. Deus é simples. Ele nos valoriza. Deus não está preocupado em saber quanto nós estamos fazendo. Eu falo de algo que eu vivi. Teve um momento da minha vida que, por não ter entendido ainda o propósito, meu propósito de vida, eu fazia, acontecia, achando que estava bom. O que aconteceu? Abalou minha saúde, abalou meu psicológico, porque o mais importante não é a quantidade em fazer. O mais importante não é o fazer em si, mas é o fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque cada um tem uma medida. Talvez um vá fazer muito, mas se ele está no propósito dele, amém. Não é uma competição. É entender o que Deus quer comigo. Cada um é único. Deus tem uma medida para cada um. Ah, aquele lá canta muito. Glória a Deus, Jesus usa. Usa para a glória do teu nome. Que a pessoa nunca esqueça que é o Senhor que faz, que usa. Sabe, tá faltando isso no meio da gente. Entender. Domingo, a preletora falou muito sobre isso, o propósito de vida. Tudo vai diferenciar na nossa vida, fazer sentido quando a gente entender o nosso propósito. Primeiro, por que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? E segundo, através desse meu propósito, o que Deus me chamou para fazer? Então é isso, que nós não possamos mais perder tempo, mas buscar entender o nosso propósito de vida, aquilo que Deus me chamou para fazer. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para ser bênção na vida do outro, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é coletivo, é para todos. Mas existe o chamado coletivo, que é para todos, o ide, e existe o chamado individual, particular, que é aquela medida que Deus te deu. O que Deus te confiou?
que Deus me confiou? Vamos correr, gente. Correr e remir o tempo. Aproveitar, não é correr loucamente, fora da direção não, tá, gente? Por favor. É correr para colocar em prática. Tem aquela frase que fala, correr atrás do prejuízo, isso. Eu falo muito isso porque eu já perdi muito tempo, gente, por não entender o propósito. Me perdi, sabe? Troquei os pés pelas mãos e achava que tinha que fazer. Não, a gente tem que entender a nossa medida. Peraí, Deus me chamou para isso. A pastora Thalita fala sobre isso. O nosso chamado é como se Deus tivesse um território específico pra gente. Peraí, qual que é o território que Deus me confiou? Esse aqui, a faculdade, os meus vizinhos, os meus clientes, por que não? A gente precisa entender. Quando a gente entende, faz toda a diferença. A minha casa, que o principal, né, o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa, e às vezes eu vivi isso, tá? Às vezes a gente está interessado em ganhar as almas, todas as almas, né, do mundo inteiro. Eu tenho que ganhar, tenho que mostrar serviço. E perdendo a casa. Eu vivi isso. Indo e fazendo e acontecendo. Por isso que hoje eu não priorizo a agenda. Se for de Deus, Deus vai preparar tudo, mas eu não priorizo quantidade. Não. Eu nem queria, Deus sabe. Eu errei tanto e fui tão tratada pelo Espírito Santo aqui dentro, que hoje a minha prioridade é a minha casa. O meu primeiro ministério é o meu lar. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Né? De que adianta? Então, Deus ele tem tratado, me cobrado, não é porque a gente sabe tudo, não. Eu falo de coisas que eu errei. Eu falo da onde que eu errei. Então, Deus tem tratado isso comigo. Falar da onde acertou. Gente, eu tô aqui, ó, só no azeite. Que hora, o dia e noite, não. Deus tem falado, fala de onde você errou. Porque é aí que eu quero tratar. A gente reconhecer que a gente erra. Que a gente não sabe tudo não. Mas estar dispostos a aprender onde a gente está errando. Onde a gente errou. Então, para Deus, o que vale... Deus vê de uma forma diferente. Deus não vê como o homem vê. E graças a Deus por isso. Senão a gente não estaria aqui. Deus é incrível. O olhar dele é incrível, é muito mais do que a gente possa falar. Então, gente, essa é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração para o nosso primeiro dia do Tempo a Sós com Deus. Meu devocional. Vamos tirar um tempo para Deus, porque o Senhor ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Se a gente quer as demais coisas, tudo aquilo que a gente precisar, né? Precisamos buscar primeiramente o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas, tudo aquilo que a gente precisar, Deus vai fazer perfeito, porque é Ele que faz, é Ele que sabe. Oh, aleluia! Como esse Deus é maravilhoso! E esse propósito serão 21 dias, nas terças-feiras. Me ajuda em oração, para que eu consiga colocar em prática, que Deus me dê graça, porque é tempo de vencer a procrastinação. E tá sendo um desafio para mim também aqui, gente. E muitas pessoas me perguntam, mas como ter um devocional perfeito? Gente, eu volto a repetir, a perfeição para Deus é a sinceridade, é que seja de coração. Ah, mas o meu devocional tem que orar todo dia, toda hora? Gente, primeiro, vai de acordo com a necessidade de cada um e vai de acordo com o momento, com o seu momento, com o seu tempo. Vai no seu tempo, vai pedindo ao Senhor direção, Senhor, me orienta, como eu devo fazer. Não adianta, não tem que ter um script de como vai fazer. Tem algumas dicas, lógico, que a gente pode dar, mas não queira copiar o modelo do outro, porque cada um é único, cada um tem a sua realidade. Né? Ah, mas para Deus receber o meu jejum tem que ficar 24 horas. Gente, tem gente que consegue. Glória a Deus. Eu admiro quem consegue. Eu não consigo. Eu tô abrindo meu coração porque eu não quero ser hipócrita. Eu quero trazer a realidade para as pessoas, para que haja entendimento, transformação. Porque o verdadeiro evangelho é mudança de vida.
É transformação de caráter, de entendimento. Então, cada um tem a sua realidade. Eu tenho alguns medicamentos que eu tomo. Tem pessoas que tomam medicamentos. Então, eu não posso ser negligente a essa parte, porque Deus não vai receber. Vai abalar a minha saúde e isso também não é legal. A gente tem que ser prudente. Eu levanto, tomo meu medicamento. Né? Se consegue, tem pessoa que consegue tomar depois. Depende do dia. Se eu estiver me sentindo bem, eu tomo depois para ser um jejum mesmo completo, sem água, sem nada. Porém, existem dias que eu não estou me sentindo legal. Então, eu me levanto, tomo meu medicamento e vou fazer o meu jejum. E vou ficar de acordo com o que eu aguento, com o que eu suporto. Fazer tudo de acordo, tudo que chegar às nossas mãos, façamos conforme o que? As nossas forças. Deus é sábio, Ele é equilíbrio. Então, gente, é mais simples do que a gente imagina. Mas a gente complica, a gente complica tudo. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando de uma forma especial no meu coração e no coração de cada um que está assistindo a nossa live, que vai assistir depois, porque é isso, gente. O importante é a gente fazer de coração para o Senhor e fazer de acordo com as nossas forças. Não vamos nos comparar, gente. A comparação, ela é um mal terrível. Deus não se agrada disso. Um é de um jeito, o outro é de outro. Mas o que importa é que você se encaixe, se descubra em Deus. Essa é a palavra. Quando eu me descobri em Deus, gente, eu era tão complexa, meu Deus. Gente, como eu era complicado, como eu tinha feridas, complexo, porque eu me comparava. Eu achava que Deus só ia receber a minha adoração, o meu propósito, se eu fizesse igual do irmão. Não, o irmão é o irmão. A irmã é a irmã e eu sou eu. Deus fez o irmão daquele jeito, Deus me fez de um jeito. Entendeu, gente? Então que tudo seja para edificação da nossa vida, da igreja, porque quando a gente entende, gente, meu Deus, Deus tem tratado muito isso comigo. Quando eu entendo a visão do reino, não é só eu que ganho. A minha família ganha, a igreja ganha, a sociedade ganha. Por quê? É um conhecimento que vai se expandindo, ampliando. E tudo que o Senhor quer é que mais pessoas sejam alcançadas pelo entendimento que provém dele. Não é o entendimento da irmã Josi, não. É o entendimento que vem dele. O conhecimento é dele, a palavra é dele. Oh, Jesus, ele é lindo. Gente, então eu vou ficando por aqui, tá? Eu queria ouvir um louvor com vocês, mas vai ficar muito extensa a live. Mas vocês ouçam depois, tira um tempo para Deus e fala, agora vai ser eu e Deus. Mas não é, sabe, às vezes o tempo que a gente vai tirar para Deus é simplesmente para ouvir Ele. Coloca um louvor e fala, agora eu quero ouvir Deus falar comigo. Fica sozinho no seu quarto, no seu lugarzinho que você reservar para Deus. Coloca o fone. Gente, como a gente ouve Deus falar. Então, agora eu vou ouvir esse louvor, vou meditar. Ninguém me chama agora. Com licença, eu tenho um particular com o meu mestre agora. E eu gostaria de indicar um louvor para vocês hoje, que eu vou fazer isso, tá? O louvor da Rose Nascimento. Me calo para ouvir Deus falar. Então essa é a mensagem que o Senhor tem trazido ao meu coração nesta manhã, nesse primeiro dia do nosso propósito. Gente, todos que entraram, participaram, sejam todos muito bem-vindos, tá? E até terça-feira que vem, gente. Tamo junto. Deus abençoe.